psi, isso daqui é igual a E psi, né? Que é a equação de Schrödinger independente do tempo. Aí nessa aplicação aqui, ó, o V é igual a zero, né? Então a partícula é livre, né, no interior do pulso. Então isso aqui vaza, né? Temos que menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2 psi dx2, isso é igual a psi, certo? Aí multiplicando isso aqui tudo por 2m menos 2m sobre h cortado ao quadrado, certo? Temos, então quando eu multiplicar esse termo aqui do left right side, né, do lado esquerdo, por esse daqui, né? Então h cortado ao cancela, 2m cancela com 2m e menos com menos dá mais. Portanto, isso aqui vai ficar mais, né? d2 psi dx2, que é igual, aí multiplicando agora com esse termo aqui, ó, vai ficar menos 2me sobre h cortado ao quadrado psi, né? Agora vamos passar aqui esse camarada por o right hand side, né, o lado direito. Vou passar aqui para esse outro lado aqui da equação, né? Então temos que d2 psi dx2 mais 2me sobre h cortado ao quadrado psi, isso daqui é igual a zero. Logo, olha só, o m é constante, o E é constante, o h cortado ao quadrado é constante, então eu posso redefinir, né? Isso aqui, tá? Vou chamar de um k quadrado, certo? K quadrado. Então, K quadrado é 2m sobre h cortado ao quadrado, tá? Mais tarde, né, a gente vai ver que esse K é o número de onda, tá certo? Pronto. Agora vamos voltar aqui para a equação. Então vai ser d2 psi dx2 mais k ao quadrado psi, que é igual a zero. Aí essa equação diferencial de segunda ordem, homogênea, ela é bem conhecida na literatura, né? Então essa EDO aí, ela é a equação diferencial do oscilador harmônico, né? Então isso aqui é uma EDO, equação diferencial ordinária, né? Do oscillator harmonic, né? Então do oscilador harmônico. Aí a solução, tá? Eu creio que todo mundo sabe resolver nessa equação aqui, tá bom? Certo? Então isso aqui, né, a solução é dada por solução geral isso aqui, né? Eu tenho certeza que todos sabem resolver essa equação diferencial. Vou resolver aqui naquela bem simples, é bem trivial. Então a solução geral, o meu psi de x, ó, então, minha função de onda, né? Psi de x vai ser igual a 1a vezes o seno, né, de kx mais 1b vezes o cosseno de kx, tá? Aí vocês lembram lá da teoria das equações diferenciais que além de encontrar a solução, nós temos que encontrar as constantes, tá certo? Nesse caso, né, como o problema ele tem essas duas fronteiras aqui, né?
da função de onda, né, ele ser confinado aqui, então eu vou ter essas duas fronteiras aqui, né? No zero e no A, tá? Então a gente, para encontrar essas constantes, nós aplicamos as condições de contorno do problema, tá certo? Tudo bem? Então, lá na mecânica clássica, né? Quando você está querendo encontrar a equação de movimento para uma partícula, um sistema mecânico qualquer, você aplica as condições iniciais, né? Que é a função a função lá que você encontra, né? No ponto no t igual a zero e a derivada, né? Temporal da sua função em relação ao tempo, né? No ponto igual a zero, tá? Nós chamamos aqui de condições iniciais. Que a gente, para nós encontrarmos, né, essas duas constantes, né? E isso vamos fazer aplicando as condições de contorno, certo? Do problema. Então, condições de contorno do problema, né? Então, aplicando as condições de contorno do problema, nós determinamos essas duas constantes arbitrárias, tá certo? Então, vamos ver aqui quais são as condições de contorno apropriadas para o problema, tá certo? Então, a gente, a primeira condição de contorno, né, então, as condições de contorno, né, é que π e a derivada de π em relação à posição sejam contínuas, tá certo? São contínuas, tá? Então, certo? Mas nesse caso, né? Mas onde o potencial vai para o infinito, aplica-se somente a primeira, tá? Nesse problema, né, a gente vai aplicar somente a problema. A primeira condição de contorno aqui, ó, isso é contínua, tá certo? E nos outros problemas a gente vai utilizar as duas, tá certo? Logo, né, a continuidade de π de x exige que o π de zero seja igual ao π de A, que seja igual a zero. Ou seja, né, a função de onda, ela se anula, né, nas extremidades, tá certo? Porque de fato, né, fora
é zero, né? A probabilidade de encontrar, tá certo? Então, ela se anula, tá bom? De modo que a juntar-se a solução fora do poço, né? Então, fora do poço, né, o psi de zero é igual a zero, o psi de A é igual a zero, certo? Logo, o psi de zero é igual a psi de A, que é igual a zero. Agora vamos aplicar aqui na solução, né? Então, aplicando aqui as condições de contorno, né? Na solução. Aqui, aplicando. Então, aplicando aqui a condição de contorno, né? Da continuidade, né? Vamos ver aqui, ó. Então, vamos aplicar aqui, ó. Estou aplicando aqui a primeira aqui, ó. Certo? Para a gente, como são duas constantes, né? A gente vai aplicar a continuidade da função, né? Em zero e em A, certo? Então, a condição de contorno aqui é da continuidade da função de onda em zero e A, né? Que é nas extremidades do pulso, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Então, eu vou ter aqui o psi de zero vai ser igual a A vezes o seno de K vezes zero, né? Tem x, substituo por zero, né? Mais B cosseno de K vezes zero, certo? Então, implica, o K vezes zero dá zero, né? Então, o seno de zero é zero, né? Então, isso aqui desaparece, ó. E B vezes o cosseno K vezes zero é zero, então o cosseno de zero é 1. Então, eu vou ter que B é igual, aí a função de onda, né? No ponto zero, a condição de contorno aqui, nessa extremidade, ela é igual a zero, né? Logo, o meu B é igual a zero, certo? Agora vamos aplicar a condição de contorno, né, da continuidade, agora em A, né, que é a outra extremidade do pulso, tá certo? Então temos que o meu psi de A, então aqui nós temos psi de x, né? Aqui o B é zero, né? Então vai sobrar A seno de kx, certo? Então vê aqui, ó. Pela primeira condição de contorno, nós já descobrimos, ó, tá? Essa constante arbitrária B é igual a zero, tá? Agora iremos aplicar a próxima condição aqui. A condição da continuidade, né? A mesma condição, no entanto, na extremidade A. Então, eu vou ter que o psi de A vai ser igual a razão vezes o seno de K vezes A. Logo, olha só. Isso daqui, ó. Então, a exigência, né, da continuidade aqui, quando eu tomo a função de onda no ponto A, ela é igual a zero, se anula. Então, eu vou ter A vezes o seno de K é igual a zero, certo? Observe que eu tenho um produto aqui, olha só, né? Aqui, se o A fosse zero, né, eu teria uma solução trivial, certo? O meu psi de x igual a zero. Essa solução para a gente não tem nenhum interesse, tá certo? Então, se o produto de dois, né, que o produto desses dois camaradas aqui é igual a zero, né, um dos dois tem que ser igual a zero, tá? Então, como o A não pode ser igual a zero, né, a minha função de onda
ela é diferente de zero, então o seno de KA tem que ser igual a zero, né? Seno de KA é igual a zero, tá certo? Logo, temos uma equação aí trigonométrica, não é isso? Tudo bem? Nesse caso, né, quais são os arcos, né, os argumentos que o seno é igual a zero, né? Então, o seno é igual a zero em π, 2π, 3π, 4π, tá certo? E assim sucessivamente, né? Então, temos aqui, ó, K A é igual a Nπ, tá certo? Aí o N aqui pode ser 1, 2, tá certo? É um inteiro. A gente vai ver isso aqui. Logo, posso fazer o seguinte, que meu Kn, né, vai ser igual a Nπ sobre A, certo? Com o meu N, né, um inteiro, né, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Olha só que coisa interessante, né? Observe que esse K, ele não assume qualquer valor, né? Ele só assume valores inteiros aqui, ó, de N, tá certo? Isso é importante, tá? A gente já vai discutir isso, tá? Então, o K, ele só assume valores múltiplos inteiros, ó, de π sobre A, não é isso? Não assume qualquer valor, tá? Então, a gente vai ver que isso nós chamamos de quantização, tá? Então, as condições de contorno, né, elas levam à quantização, tá certo, desse K. O que é algo quantizado, né? A gente aqui estava vendo, nós estamos usando mecânica quântica, né? No entanto, né, nós não tínhamos chegado na quantização, tá certo? Então a gente vai ver isso. Então a quantização é quando eu tenho alguma grandeza que varia em números inteiros de uma grandeza fundamental, tá certo? Por exemplo, a nossa moeda é o real, né? Então, o real, a unidade fundamental do real é o centavo, 1 centavo, né? Então, todos os valores do real são múltiplos inteiros de 1 centavo, né? Então, um real é 100 vezes 1 centavo, né? Então, a variação da quantidade de grana, né, de dinheiro, ela é sempre um múltiplo inteiro de 1 centavo. Então, isso é um exemplo de quantização, tá certo? Que isso surge, né, da condição de contorno, tá certo? A gente vai ver isso, tá? Então, lá na mecânica clássica mesmo, quando você estuda aquela corda, né, corda vibrante lá corda presa, né, em duas extremidades, ali você vê que a frequência, né, ela é múltiplo inteiro de uma frequência fundamental. Então a quantização, ela já na própria mecânica clássica, ela já surge alguns problemas, tá certo? Curiosamente, condição de contorno em x igual a A não determina a constante A. Mas sim a
constante K. E, portanto, os possíveis, né? Portanto, os possíveis valores de E, né? Portanto, os possíveis valores de E, ou seja, da energia, né? Então, dessa forma aqui, ó, K ao quadrado, né, é igual a 2ms sobre H cortado ao quadrado. Então, dessa forma aqui, ó, a energia vai ser o que, ó, vai ser igual a K ao quadrado, H cortado ao quadrado sobre 2m, tá certo? Aqui, substituindo quem é meu K, né? Encontramos aqui, ó, K é Nπ sobre A. Então, isso implica, né, que o meu K, substituindo aqui, ó, substituindo, eu vou ter que o meu E é igual a... Aí quem é o K? Quem é o K aí, galera? O K, né? Vai ser, olha só, H cortado ao quadrado sobre 2m. Aí substituindo K é Nπ sobre A. Então tudo ao quadrado, tá? Portanto, ó, a energia, o EN aí, o E, vai ser igual a H cortado ao quadrado, N ao quadrado, π ao quadrado sobre